Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda noite do evento Divulga Ciência, realizado pelo Ilha do Conhecimento. Nós estamos muito felizes pela presença de todos aqui. Espero que todos vocês tenham uma palestra muito interessante e uma discussão muito enriquecedora, como foi na noite da quinta-feira passada. Então, antes da gente começar o evento, novamente vou falar um pouquinho sobre o Divulga Ciência, né? Foi um evento que a gente sempre desejou, a gente sempre quis muito fazer para unir profissionais de diferentes áreas, né? Não só pesquisadores que fazem divulgação científica, gostam de divulgação científica, mas também jornalistas científicos, pessoas de outras áreas também que vão falar aqui para a gente de diversos assuntos, onde a gente vai colocar como centro das atenções a ciência e o acesso dessa ciência pela sociedade. Então essa é a nossa grande objetivo do Divulga Ciência, e por isso que nessa noite nós trouxemos, né, a participação da ilustríssima Mariluce Moura, que é uma jornalista científica e vai falar para a gente, então, dos desafios dessa parte da divulgação científica, né, no jornalismo. E esse evento ele é realizado, então, pelo Ilha do Conhecimento, mas também nós temos grandes apoiadores desse evento na noite de hoje, como o Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, do Polo de Ribeirão Preto, IEA, a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, a Omics Soluções para Laboratórios, uma grande patrocinadora nossa. Também temos o patrocínio da Flora Garcia, Plantas Ornamentais, que hoje vai ter uma surpresinha deles, e também da editora Todavia, que também está aqui dando suporte para que esse evento aconteça. Novamente, então, para quem já viu da outra vez, para quem já conhece, mas para quem está chegando agora e não conhece o nosso projeto, vou passar rapidamente para vocês o que é o Ilha do Conhecimento. Então, o Ilha ele é um projeto voltado para a popularização da ciência e todo o nosso material, então, ele é de uma forma colaborativa. Então, a gente pede que os pesquisadores e os especialistas nos enviem o material, né, o conteúdo que a gente vai transformar, então, no nosso site para que o pessoal acesse. Nós temos uma equipe hoje muito interdisciplinar, então nós trabalhamos tanto na parte do site quanto também de redes sociais. Então o conteúdo que você, pesquisador, você cientista, nos envia, a gente vai passar por todo um processo de editoração, né, um processo de revisão. Então a gente tem uma equipe que cuida disso e vai tratar diretamente com você a respeito desse texto, a respeito desse vídeo, a respeito desse seu projeto de pesquisa ou esse assunto científico, e para torná-lo numa linguagem acessível e interessante para ser publicado, então, para o restante da sociedade e fazer essa divulgação científica, né, fazer a divulgação desse conteúdo. Então, nós também temos uma equipe que está ali trabalhando na parte de redes sociais, é isso que eu falei do conteúdo, de redes sociais, vai estar mais envolvido ali, então, em deixar todo esse conteúdo mais simplificado, um pouco mais rápido, e para colocar ali na nossa página, por exemplo, do Instagram, do YouTube, e poder acessar atingir um número maior de pessoas. A gente tem vários canais, né, de divulgação, a gente tem várias parcerias também com outros grupos de divulgação científica, outras iniciativas, e fica aqui então um convite para vocês acessarem o nosso site, também nos seguir e curtir nossas publicações, tanto no Facebook, quanto no Twitter, no Instagram, e agora que a gente está movimentando mais a nossa página também no YouTube, segue o nosso canal. Qualquer dúvida, ou se você quiser ser um colaborador, acesse nosso site ou mande um contato para a gente. Será um prazer enorme receber um conteúdo de vocês. Bom, então, antes de eu começar, tem mais alguns recadinhos para passar bem rapidamente. Como eu já tinha anunciado em alguns stories, né, sobre o sorteio. Então, hoje o sorteio não será de um livro, mas será de um kit contendo um vaso, um substrato e uma mudinha de uma planta carnívora. Exatamente, do Flora Garcia. Eles que patrocinaram pra gente, né, esse sorteio de hoje. Então o ganhador vai ter em sua casa a possibilidade de cultivar uma plantinha carnívora. Ah, mas eu não tenho experiência, não tem problema, que o Bruno, que é o responsável então do Flora Garcia, ele dá toda uma assessoria, ele troca uma ideia, é muito bacana esse projeto deles, essa empresa deles. E como vai funcionar então? Já está liberado na descrição do evento, mas eu vou colocar agora ali também no chat o link, então, do formulário para realizar as inscrições, para fazer um novo formulário. E com esse formulário vocês vão ter direito, então, ao certificado e a concorrer a esse kit, ok? Então, o sorteio só vai estar valendo para quem preencher esse formulário.
preencham esse formulário, então, enquanto antes, até o final da apresentação. Quando a gente acabar toda a palestra da dona Maria Lúcia e tirar todas as dúvidas, eu vou realizar o sorteio, ok? E aí, o nome que a gente chamar tem que se manifestar no chat do YouTube, falar, eu estou aqui, para ter direito, então, a ganhar esse prêmio. Então, como eu já disse, também já antecipei, o certificado também vão receber quem preencher esse formulário. E as perguntas podem ser feitas, então, durante o chat, como foi na última quinta-feira, que no final eu vou passar para a doutora Maria Lúcia, que está ansiosíssima aqui para conversarmos. Deixa eu já chamar, então, para vocês a doutora Maria Lúcia. Boa noite, doutora Maria Lúcia, seja muito bem-vinda. Boa noite, Robson. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui. Eu gostaria de agradecer o convite do pessoal do Ilha da Ciência, né? Do Ilha da Ciência, ou Ilha do Conhecimento. Ilha do Conhecimento, isso. Ilha do Conhecimento. E eu gostaria de agradecer a Robson e aí, através dele, agradecer a equipe toda, né? Eu andei dando uma olhada no Ilha do Conhecimento e queria parabenizá-los pelo trabalho, por esse esforço de divulgação científica, esse trabalho colaborativo, e desejar para vocês sucesso e longa vida. Bom, eu preparei... É o seguinte, normalmente... Deixa eu ver se eu vou abrir logo ou se eu vou falar um pouquinho. É o seguinte, o Robson tinha me sugerido que eu falasse um pouco sobre divulgação científica nesse momento onde ela é tão fundamental, a gente atravessa um momento tão difícil em que a divulgação da ciência é algo tão fundamental para a circulação de informações de primeira linha, de primeira necessidade na sociedade como um todo. Acontece que eu fiquei pensando o seguinte, a gente ouve bastante os cientistas falarem sobre, nós jornalistas ouvimos muitos cientistas falarem sobre o seu próprio campo, mas raramente nós temos oportunidade de expor com tempo para os cientistas o que é esse campo do jornalismo científico, que está dentro do jornalismo como um todo, né? E que eu não diria que é apenas uma parte de divulgação científica. Eu entendo o jornalismo científico como jornalismo antes de qualquer coisa, e científico é o adjetivo que o qualifica. Bom, então é o seguinte, quando eu comecei a pensar um pouco mais no nome que vocês propuseram, no nome do projeto de vocês, né, que é Ilha do Conhecimento, algumas associações me foram chegando interessantes. E aí, eu queria começar como um pouco de provocação para todos vocês, do grupo, trazendo um poema do Carlos Drummond de Andrade, da década de 1940, que é Mundo Grande, né? Do livro Sentimento do Mundo, onde, em determinado momento, ele diz: ilhas perdem o homem. Mas, na verdade, ele traz isso, mas traz também uma mensagem de que a vida futura, se os homens saem das ilhas e vão adiante para encontrar, para construir, a vida futura está sendo criada a todo tempo. Veja bem que isso estava nos anos da Segunda Guerra Mundial, e o Drummond está fazendo um poema que vai ali um pouco para um olhar de expectativa positiva, de esperança, apesar dessa frase, ilhas perdem o homem. E como eu estava um pouco pensando nas associações que a palavra ilha do conhecimento me trazia, eu resolvi mostrar para vocês também esse trabalho que eu fiz no final da década de 70, ao longo do Rio São Francisco,
estávamos numa época ainda de ditadura militar e a única resistência que parecia funcionar muito bem no Brasil, no campo, né, sobretudo na área rural do Brasil, que ainda era significativa, eram os sindicatos rurais orientados pela Pastoral da Terra e outras organizações religiosas, então, da Igreja Católica. Então, eu dizia naquele momento que o único partido que funcionava pelo interior do Brasil todo era a Igreja Católica, com suas iniciativas da teologia da libertação e todo aquele movimento progressista que ela teve no momento. E eu fiquei muito impressionada com os sindicatos rurais. Eu estava fazendo esse trabalho, viajei durante meses pelo Médio São Francisco para o Baixo São Francisco. Eu estava fazendo esse trabalho para a Pastoral da Terra, que iria distribuir aos sindicatos rurais. Então, a figura de resistência dos agricultores, do pessoal ligado à terra, me impressionou muito naquele momento. Isso era 1978, 79. E aí, quando eu estava vendo a Ilha do Conhecimento de vocês, eu me lembrei das Ilhas da Resistência e trouxe também, só para começar essa nossa conversa. É uma conversa engraçada, porque eu não vejo vocês, mas é uma conversa de qualquer sorte, né? Bom, posto isso, eu vou, que é só uma conversa aqui para a gente descontrair um pouco, eu passo para falar mais de jornalismo propriamente. Embora esse trabalho, as Ilhas da Resistência, fosse um trabalho rigoroso de jornalismo. Bom, hoje, quando eu estava lendo o jornal, eu deparei com essa matéria, jornalistas perseguidos em busca de refúgio. Embora, se vocês olharem essa imagem que está aí na tela, embaixo o Brasil tenha registrado, nesses ataques de 2010 a 2020, 24 ataques sérios, né, contabilizados nesse levantamento. Então, na verdade, o recado aqui é que o jornalismo parece uma profissão simples, mas, com frequência, é uma profissão perigosa, embora cobrir ciência, em geral, não seja muito perigoso, a não ser quando, diante de uma pandemia, você tem que, todo o tempo, para fazer bom jornalismo, estar desmentindo a manipulação noticiosa das autoridades, né? São indícios, né, para a gente situar um pouco nessa no que é liberdade de imprensa, o que não é. O Brasil está aqui no modestíssimo 107º lugar, né, entre os países melhores em liberdade de imprensa. Não está num lugar ali bastante abaixo do que seria desejável, né? Mas vamos falar de jornalismo científico. Uma vez posto essa moldura para o jornalismo em geral, eu queria passar um pouco por uma história rápida do jornalismo científico, para que em seguida a gente pudesse voltar a falar sobre o que é isso de jornalismo, qual é a conversa possível entre o jornalismo e a ciência, né? Então, vejam, essa imagem da Scientific American, de 1948, nos diz que, de uma certa maneira, o jornalismo científico nasceu praticamente ao mesmo tempo em que o jornalismo contemporâneo, na forma como ele ainda aparece hoje, estava se constituindo. Até a metade do século XIX, nós temos ainda um jornalismo muito dos publicistas, muito ainda vinculado a um fazer político diretamente, muito panfletário, às vezes. E é com as revoluções burguesas que, na metade do século XIX, essa ideia da objetividade do jornalismo, de uma coisa fundamentalmente ligada à constituição da democracia burguesa, se forma, se faz, aparece, emerge na sociedade. E o jornalismo científico,
Na verdade, se nós tomarmos como um marco a Scientific American, essa revista americana de 1845, nós diríamos que ele nasce ao mesmo tempo em que nasce o jornalismo contemporâneo, o jornalismo do século XIX, do século XX, do século XXI. E é interessante notar, neste percurso que eu quero fazer com vocês sobre o jornalismo científico, que no Brasil, os jornais, as revistas que surgem já no século XIX, os primeiros jornais brasileiros a rigor, embora se cite ali o Correio Brasiliense, do Hipólito da Costa, em 1808, mas que é um jornal feito na Inglaterra, na verdade, a imprensa mais contemporânea no Brasil também é da segunda metade do século XIX. A imprensa mais com essa cara de jornalismo que a gente conhece, a imprensa industrial, ela é bem mais do final do século XIX. E o interessante é que, quando surgem os primeiros jornais, veja, a província de São Paulo, que resultou no estado de São Paulo, é da década de 1870. E quando surge esse jornal, que vai se manter até o presente, você tem outros veículos que também estavam tratando já de ciência naquele momento. Então, eu acho muito divertido perceber esse olhar, né, da revista ilustrada do Ângelo Agostini, um grande ilustrador, um grande caricaturista e chargista, fazendo uma gozação com o imperador Dom Pedro II, porque ele tinha feito todo um empenho para que o Brasil participasse firmemente da observação do trânsito de Vênus no céu, né, em dezembro de 1882. Então, era uma imprensa que olhava já com olhares críticos, divertidos até certo ponto, o interesse do dirigente maior do país, né, da nação, por ciência. Né? O Dom Pedro II tem esse mérito, efetivamente, mas o olhar da imprensa crítica é um pouco assim gozador, implacável, embora divertido, né? Bom, ainda andando um pouco por esses marcos do jornalismo científico, nós estamos aqui já na época da revolta da vacina. E, de novo, é uma charge, as charges são muito abundantes sobre a revolta da vacina e sobre todo o trabalho de Oswaldo Cruz no começo do século XX. E essa charge aí, por exemplo, que é claramente crítica ao Oswaldo Cruz, ela é publicada já pelo Estado de São Paulo, porque a província de São Paulo se torna o Estado de São Paulo quando acontece a proclamação da República e as províncias se tornam estados. Então, você tem um olhar crítico do jornalismo, e do jornalismo já a essa altura bem constituído, para determinadas decisões de política, né, de política de saúde pública e de política científica. Mas tem também as charges, tem também ali a possibilidade de trazer uma visão a favor do Oswaldo Cruz nesse momento, logo no comecinho do século XX. E o Brasil continua neste olhar para o que vai acontecendo no campo da ciência, né? É a cobertura... Espera aí que eu quero só achar uma coisa aqui para falar com vocês. É a cobertura de feiras, de exposições, de passagens de cientistas importantes pelo país, que vai acontecendo neste primeiro momento em que o jornalismo olha os fatos da ciência. Aqui já estamos na eclipse de Sobral, né, no Ceará, no eclipse de Sobral no Ceará, com toda a importância para a teoria da relatividade, que a gente sabe que tem esse peso, né, a confirmação de teoria de Einstein. E esta foto é original
da observação mesmo feita em Sobral, isso saiu em todos os jornais da época. Agora, aqui temos uma intervenção em termos de design, em termos de arte, feita pela revista Pesquisa FAPESP nos 100 anos do eclipse de Sobral, que é de 1918. Aí segue-se, neste interesse, nos fatos que despertam muito o interesse do jornalismo, eu escolhi para vocês em seguida, aqui a notícia do Estadão, no eclipse observado em Sobral. Eu escolhi para vocês essa passagem de Einstein pelo Brasil, em 1925, e escolhi de propósito, entre um sem número de imagens que nós temos desse evento, eu escolhi essa visita dele ao Museu Nacional, onde ele observa o Bendengol, né? Aqui vamos com um salto para já 1949, e veja em que termos um jornal bastante popular como A Noite, né, que não é um jornal sofisticado, coloca em sua manchete o trabalho do César Lattes, sensacional descoberta de um cientista brasileiro, né? Isso chama atenção, porque dificilmente as pessoas têm noção do quanto e há quanto tempo o jornalismo acompanha os desdobramentos dos fatos científicos em nosso mundo. Bom, aqui nós chegamos a 1947, e ao pioneiro do jornalismo científico no Brasil. Essa é a pedra fundamental que a gente normalmente coloca para trás. É em 1947 que José Reis, que é zoólogo e é também um poderoso divulgador de ciência, faz a sua primeira coluna na Folha de São Paulo, Periscópio. E ele vai fazer essa coluna desde 1947 até 2002, até a morte. Né? Então, ele é uma figura que funda e que deixa herdeiros. Por exemplo, eu penso que o Júlio Abranchic, que escreve até hoje uma coluna todo sábado, é um herdeiro direto desse espírito do José Reis. O José Reis chegou a ser editor-chefe da Folha de São Paulo, num determinado momento, junto com Cláudio Abramo, mas me parece que a figura que o representa esse espírito dele, é o Júlio Abranchic, que começou a escrever a coluna sobre ciência e saúde na Folha de São Paulo em 1960, e escreve até hoje uma vez por semana. Está aqui uma coluna do José Reis, falando já do desmatamento da Amazônia, na Folha de São Paulo. Eu não consigo enxergar muito bem a data, mas eu creio que essa matéria é de 1983. Bom, o que acontece depois no jornalismo científico, nós temos um período de obscuridade, como a gente tem esse período de obscuridade para vários campos da vida brasileira. Então, essas imagens aí, o que eu quero dizer para vocês é que, num salto no tempo, né, sobre os anos sombrios da ditadura militar, de 1964 a 1985, eu gostaria de destacar para vocês uma espécie de renovação vigorosa do jornalismo científico brasileiro na fase da redemocratização. São as páginas ou mesmo os cadernos de ciência dos grandes jornais do eixo Rio e São Paulo que surgem. Nós temos a criação do Globo Ciência na televisão, em abordagens muito distantes do assustador sensacionalismo do fantástico dos anos 60 e 70. Temos a criação da Superinteressante, mirando o público adolescente, em 1987, a profunda reforma editorial neste período da Revista Brasileira de Tecnologia, do CNPq, que fora criada em 1970. E aí, esse é um momento onde eu diria que, de fato, as coisas começam a
ser mais esperançosas nos domínios do jornalismo científico. Eu gosto muito dessa visão dos jornais aqui, revistas. O que vocês estão vendo aí, a pesquisa nos salvará, entrevista de Clodovaldo Pavan. Clodovaldo Pavan foi um geneticista muito conhecido, presidente do CNPq, presidente da SBPC, num tempo que a SBPC era uma voz de resistência democrática, muito importante, coisa que é de novo agora, né? Essa entrevista ping-pong na Veja, que era então uma revista de peso, é feita do jornalista Fabrício Marques, que é o editor de política científica e tecnológica da pesquisa FAPESP. A Gazeta Mercantil está aqui com a competição, levando as empresas a ISO 9000 e a patente número 5 milhões, né? Uma patente de uma descoberta brasileira no escritório de patente dos Estados Unidos. Aqui são matérias minhas mesmo, do tempo que eu estava de editora de tecnologia da Gazeta Mercantil, e era realmente um esforço enorme para descobrir todos os dias, para fechar a página de tecnologia, ou a meia página de tecnologia, variava, que a Gazeta tinha diariamente, era um grande esforço para descobrir material brasileiro que estivesse ao nosso alcance. A divulgação científica de pesquisas feitas no Brasil era ainda muito incipiente e exigia muito trabalho para que a gente conseguisse dar pelo menos uma matéria por dia na Gazeta Mercantil. Enquanto que as agências internacionais, a EFE, a France Press, a Associated Press, nos enchiam de matérias, de notícias internacionais de ciência e tecnologia. Mas foi um bom tempo para descobrir como é que era essa questão do fluxo da comunicação de ciência no país. Bom, aí eu já disse algumas vezes e queria repetir para vocês aqui que é importante estabelecer algumas questões fundamentais dos últimos 20 ou 25 anos, nas quais a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, joga um papel central. No período de 1995 a 2000, e especialmente de 1997 a 2000, a FAPESP lançou uma série de grandes programas e projetos inovadores, inclusive o pioneiro da pesquisa genômica no Brasil, o projeto de sequenciamento da Xylella fastidiosa. E foi em meio a esse processo extremamente dinâmico que o Boletim Notícias FAPESP, lançado em 1995, foi transformado na revista Pesquisa FAPESP. E é uma questão a se pensar o seguinte naquele momento, né? A par de a revista poder ser ela mesma incluída entre os grandes projetos da Fundação, ela se tornou um difusor ímpar dos grandes projetos da FAPESP, ao mesmo tempo em que se fazia um modelo no jornalismo científico brasileiro. Mas eu já volto a isso. O que eu queria, quando eu pus aqui essa capa da Nature, e, enfim, o começo da matéria que anuncia em julho, que traz o paper científico mesmo, em julho de 2000, do sequenciamento genético da Xylella, é que aquele foi um momento glorioso para a visibilidade da ciência brasileira no mundo. E eu diria a visibilidade assim, porque não é apenas a imprensa brasileira como um todo, não é apenas a televisão brasileira que descobre, não é apenas a Globo que descobre que se faz ciência de alto nível no Brasil e coloca, a partir daí, coloca a ciência brasileira na pauta do Jornal Nacional e o mantém, né? E a mantém até hoje. Mas não é só a imprensa brasileira. É a imprensa internacional, os grandes jornais americanos, europeus, que descobrem essa possibilidade brasileira de fazer ciência, assim, em grande escala, fazer bem e em grande escala.
E é curioso que 10 anos depois, a Nature volta num editorial especial e com algumas matérias especiais a tratar deste momento. Esse momento foi tão significativo para mim que terminou rendendo a minha tese de doutorado mais tardia, que se chama O Encontro Anunciado. Mas eu falo disso mais adiante, se for possível. Vamos à frente. Bom, eu dizia, então, que a revista Pesquisa FAPESP, ela, com seu rigor informativo, seu cuidado narrativo, sua dimensão estética nas reportagens que enfocam achados, avanços e grandes desafios da pesquisa científica em todos os campos do conhecimento, ela se faz um modelo inspirador. Ela inspira os jornais, ajuda a pautar a mídia, dá suporte para narrativas mais precisas nos meios em geral. Bom, eu dizia então que no meu doutorado tardio, o Encontro Anunciado, a mídia na construção das imagens da tecnociência brasileira, eu constataria exatamente aquilo que eu já falei para vocês, desse momento em que, de novo, a ciência brasileira entra na pauta da imprensa, né, como um todo. Vejam que eu botei aqui o Notícias FAPESP número 1, que eram apenas 4 páginas, em agosto de 1995, 1.000 exemplares. Coloquei aqui um momento a revista Pesquisa, exatamente daquele momento em que o Chilela é publicado na Nature. Todo mundo estranhava por que tinha uma onça aí na capa dessa brincadeira nisso aí. É que naquele momento existia o projeto Tiger, né? Que era o projeto de sequenciamento genômico, liderado pelo Craig Venter, sequenciamento do genoma humano. E a FAPESP, o Pérez em especial, que era o diretor científico, Fernando Pérez, quis brincar um pouco com isso e chamou a rede de pesquisa brasileira de sequenciamento, né? Chamou de ONSA, com S, ONSA, que é a sigla em inglês da rede, né, de pesquisa. Então, a gente brincava muito com essa imagem da onça. Lembro ainda que em 2000, numa palestra na Argentina, quando eu mostrei essa onça e ela ficou presa lá na tela um tempão, foi uma coisa muito divertida num congresso internacional de jornalismo científico. Mas eu trago também aqui duas edições mais recentes da pesquisa FAPESP, essa especial das mulheres e essa da Covid já, né, essa de capa azul, que são deste ano. Então, a revista Pesquisa ela é um sucesso continuado há 20 anos, e com este peso, né, que ela teve. Bom, e eu gostaria, veja, nesse momento eu vou voltar aqui, não, errei, espera aí, deixa eu ir ali naquele lugar. Eu vou deixar aqui ainda, porque eu preciso falar um pouco para vocês um pouco mais sobre aquilo que eu dizia no começo, de como falar de jornalismo para cientistas. Veja bem, nós sabemos o que a revista Pesquisa FAPESP, entre outras coisas, trouxe de muito importante nessa construção de um diálogo entre jornalistas e cientistas, é o seguinte: a ciência, a produção do conhecimento científico,
E a ciência como um todo, ela é uma grande instituição, ela tem um caráter poderoso institucional, ela é em si um universo. O conhecimento científico é um conhecimento sistemático, metódico, objetivo, permanente, em busca permanente de novas evidências, de novos conhecimentos bem evidenciados, com provas, com possibilidade de ser refutado, com possibilidade de ser repetido. Então, existe uma forma de conhecer, existe uma forma de abordar o mundo, que é o conhecimento científico. Disso ninguém tem dúvida e é bastante claro. Ocorre que o jornalismo como um todo, que é alguma coisa estruturada sobre o fato e a construção do acontecimento para resultar em narrativas, sejam notícias, sejam reportagens, sejam mesmo outras formas, sejam formas audiovisuais, sejam documentários, sejam narrações radiofônicas, mas sempre ancorada nessa questão do fato que cria o acontecimento, né, que constrói pelo olhar jornalístico o acontecimento e que se narra como notícia. Esse mundo, esse universo, ele também é uma forma de conhecimento. Não é uma forma de conhecimento como a ciência, é uma forma de conhecimento entre o senso comum e o conhecimento científico. E essa forma de conhecimento, ela também é uma prática muito vinculada à própria noção de democracia e liberdade de expressão. E é uma prática que, para ser concretizada, ela vai além dos próprios narradores do jornalismo. Se nós somos contadores de uma forma particular de história, né, do cotidiano, para que essas histórias aconteçam, há um âmbito que é fora dos jornalistas, há um âmbito extra-jornalístico. O acontecimento só é possível de ser narrado se a gente traz para dentro da nossa narrativa outros personagens, outros atores que terminam possibilitando esse modo de conhecer. E a gente traz esses outros atores ouvindo-os, vendo o que eles fazem, constatando, indo em busca. Então, há um modo de conhecer que se faz assim e cria uma certa maneira, uma cultura, um universo particular de abordagem do real, né? Então, veja, o que nós tínhamos claro desde o começo na FAPESP é que ali estávamos construindo um projeto jornalístico sobre o fazer científico e ancorados numa agência de fomento à pesquisa. Então, nós sabíamos, né, e a FAPESP tinha clareza disso, mais do que isso, estimulava, incentivava isso, na figura da sua diretoria, na figura do seu conselho superior, né, o Pérez, o Brito, que já era presidente da FAPESP naquele momento, estimulava que a gente compreendesse exatamente que esse encontro, né, esse diálogo entre duas formas de olhar, de conhecer o mundo, esse diálogo teria sempre uma certa tensão, mas era dessa tensão, no bom sentido, que se poderia fazer um produto jornalístico de alto nível, sem desmentir a necessidade do rigor da informação e sem desmentir o papel da própria agência de fomento que estava patrocinando esse encontro. Então, nós articulávamos ali uma triangulação para criar um modelo inovador, interessante, que realmente respondesse a essa visão do que veja, como trazer para este outro modo de conhecer, que é o jornalismo,
a experiência da produção de conhecimento científico, né? Então, era isso que estava em cena. E é porque nós tínhamos toda essa consciência de que o projeto era feito e desenvolvido por jornalistas em diálogo permanente e cumplicidade e parceria com os cientistas e sob os auspícios de uma fundação do peso da FAPESP, que a gente sabia que isso poderia dar muito certo e deu, como dá até hoje. Bom, eu já estou me quase encerrando para a gente começar o debate e queria mostrar para vocês o seguinte. Quando eu estava ali, já em 2010, a revista Pesquisa FAPESP já madura, em seu pleno desenvolvimento, uma equipe jornalística fantástica, etc., eu comecei a pensar muito em como que o jornalismo poderia ampliar, como o jornalismo científico poderia ampliar o seu contato direto com a sociedade, com grupos mais amplos da sociedade. Minha preocupação eram os jovens, principalmente de 14 a 25 anos, que eu achava que se pudessem ter um diálogo com narrativas sobre ciência, narrativas jornalísticas inovadoras sobre ciência, poderiam ter mais próxima a cultura científica e poderiam eles mesmos influenciarem essa cultura científica no país. Porque, veja, nós temos todo o tempo, repetimos as pesquisas sobre, acho que desde 1980, quando o IBOP, junto com o CNPq, fez a primeira pesquisa, nós repetimos muito as pesquisas de percepção pública da ciência. E todo o tempo é visto que o brasileiro tem um grande apreço pela ciência, acha que ela é muito útil, mas, ao mesmo tempo, é muito difícil que as pessoas entrevistadas saibam citar algum cientista relevante no Brasil, do Brasil. E na pesquisa do ano passado, por exemplo, no começo do ano passado, feita pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, ainda na época, quem foi citado como nomes conhecidos pelas pessoas que citaram alguém foi o Oswaldo Cruz, quer dizer, um cientista com uma história de 100 anos para trás, foi o Santos Dumont, também com décadas, né, 80 anos de história nas costas, e o ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta Marcos Pontes. E, fora disso, nessa pesquisa, nenhum brasileiro citou ninguém. O que nós percebemos muito nessas indagações, nessas inquietações que nós temos a respeito do quanto da cultura científica existente no país? Primeiro, me parece que tem um problema com o âmbito da educação mesmo, né? Como é que a educação formal e informal, desde os primeiros anos da infância, na parte que diz respeito à ciência, como é que isso é apresentado? Quer dizer, as visitas aos museus, o conhecimento, a interação em museus como o Catavento e tantos outros, existe para uma parte mínima dessa faixa etária mais novinha, né? Nas crianças do ensino fundamental e tal. E mesmo o ensino médio, na parte de ciência, tudo é visto como coisas já muito prontas, distantes da realidade do dia a dia. Então, é difícil que a cultura científica seja apropriada, seja introjetada, seja parte da cultura do brasileiro, da cultura popular do Brasil. E não existe possibilidade de uma cultura científica para valer, espraiada na sociedade, quando ela não dialoga com a cultura do povo brasileiro,
né? Quando ela não se introjeta, quando ela não é absorvida, não é elaborada e reelaborada, né? Então, foi daí que, neste momento que eu estava pensando muito, me veio a ideia de que o humor, e eu mostrei para vocês algumas charges lá no começo do jornalismo científico, nem no começo, na pré-história, né, do jornalismo científico, foi aí que me veio a ideia de que o humor seria uma ferramenta muito interessante para se fazer novas experiências com jornalismo científico. Bom, eu sou de uma geração que tinha no jornal O Pasquim uma leitura obrigatória que nos desopilava o fígado nos anos da ditadura. E então, quando eu pensava em humor, eu pensava em distribuir um jornal cheio de charges, um tabloide cheio de charges, pelas esquinas, né, do trânsito de São Paulo e tal, né? Mas, olha, isso era 1910, rapidamente as ideias de impresso foram sendo atropeladas pela força avassaladora do digital, das redes sociais, etc. E quando finalmente eu consegui começar a elaborar o projeto Ciência na Rua, e publicamos o site pela primeira vez em janeiro de 2015, eu saí da revista Pesquisa FAPESP em dezembro de 2014 para levar adiante esse projeto do Ciência na Rua. Teve alguns senões pelo caminho nesse período, mas, enfim, esse é o projeto a que eu estou muito dedicada. Quando a gente, então, começou, efetivamente, a coisa mais difícil era, encontrar boas narrativas com humor. O humor escrito é uma coisa muito difícil, uma mão de obra escassa e cara. E segundo, mesmo charges, tirinhas, etc., estavam pouco ao nosso alcance. Então, de fato, nós só começamos a apostar muito, muito na questão do humor dentro do projeto Ciência na Rua em março deste ano, com o apoio que nós recebemos, com o grant que nós recebemos do Instituto Serrapilheira. Bom, mas além dessa questão do humor, eu achava também que sem um diálogo permanente com aquele público para quem o Ciência na Rua quer se dirigir, para qual ele é pensado, seria impossível fazer um projeto realmente florescente, interessante. Ou seja, eu comecei a pensar em oficinas de jornalismo científico, onde jovens de ensino médio, das periferias, e, enfim, de escolas públicas, etc., fizessem eles próprios suas narrativas, supervisionadas pela equipe do Ciência na Rua, a partir do contato direto deles com experiências científicas, com laboratórios, com entrevistas com cientistas, etc. Bom, a pandemia da Covid-19 adiou, neste ano, o sonho de fazer essas oficinas presencialmente. Então, vamos esperar um pouco para ir nesta toada. Então, estou mostrando aqui para vocês, esse é a primeira, aqui do lado esquerdo é a cabeça do boletim, nós soltamos um boletim semanal. Como são feitas as vacinas, é uma animação. Eu proponho que vocês vejam, é uma animação muito interessante, bem apropriada para este momento, né? Que é jornalismo, afinal de contas, a gente está ali em cima do lance. Aqui é a continuação do boletim que foi distribuído ontem, né? Aproveitando a questão do Nobel para tratar com dados novos a questão da desigualdade de gênero na ciência e na história do Prêmio Nobel. Aqui nosso podcast, né? A dona Claudine também tratando que é um podcast engraçado, muito engraçado, tratando do prêmio da química, né? Das tesouras genéticas. E aqui nossa tirinha. Em geral, essa tirinha, a gente publica sempre tirinhas, charges, etc., e elas alavancam bastante a nossa visibilidade nas redes sociais. Bom, eu gostaria de convidar vocês para que nós realmente possamos pensar em formas de ter esta parceria
o jornalismo científico não vai ser divulgação científica, porque ele tem compromisso com os cânones e com as características próprias do jornalismo, inclusive mostrar o contraditório dos fatos, né, de determinados fatos. Mas eu convido para que essa parceria se exerça em muitos veículos, em muitos campos, para que a gente, de fato, consiga ampliar a cultura científica no Brasil, a despeito dos tempos adversos, negacionistas, obscurantistas, em que vivemos hoje. Mas eu tenho certeza que esses tempos passarão. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado. Eu acho que foi maravilhosa essa palestra. Assuntos muito pertinentes, não é? Que a gente tem que estar sempre discutindo. E deixa eu só remover a tela da senhora para ficar mais fácil. Antes da gente... Perdão, pode falar, Marina. Você me devolve aí para a tela? Perdão! Voltei. Eu queria tirar desse modo de exibição. Queria colocar maior ou tirar o slide? Não, eu quero tirar. Mas tem mais alguma coisa que a senhora quer apresentar ou posso tirar essa tela do senhor? Não, pode tirar. Então tá ótimo. Vai ficar só eu e a senhora aqui na telinha só. Ok, beleza. Melhor? Melhor assim? Melhor. Maria Lúcia, antes da gente começar, então, tem algumas perguntas aqui, o pessoal já mandou bastante, deu uma empolgadinha aqui no final, já vou mostrar elas para a senhora. Antes só vou reconfirmar, então, pessoal, quem quiser certificado e participar do sorteio, por favor, preencha o formulário que está ali no chat, eu vou postar ele de novo daqui a pouquinho, e também está na descrição. Antes eu queria comentar com a senhora que sempre que a gente vai falar sobre o William, né, em eventos que a gente é chamado, seja em escolas de verão, por exemplo, aqui em Ribeirão mesmo, para falar sobre divulgação, falar como que é o projeto, e na maioria das vezes eu acabo indo apresentar e eu coloco essa pesquisa que a senhora citou, né, principalmente a do ano passado, com relação a, né, os brasileiros têm credibilidade na ciência, respondem que sim. Quando você pergunta com relação pesquisador, né, o nome do pesquisador brasileiro, a resposta, né, a taxa de um não é bem grande, não consegue dizer um nome, né, de um pesquisador brasileiro. E isso é realmente uma coisa que sempre incomoda a gente, incomodou muito nós que somos pesquisadores, né? E até o incômodo da gente ali para fundar o William mesmo. Por isso que a gente faz essa parte colaborativa, né? Nós não queremos ser também um grupo de pesquisadores falando sobre a pesquisa de outra pessoa. A gente quer tentar incentivar o pesquisador daquele assunto a publicar, né? Mas a senhora vê um certo problema também de identidade, da nossa autoidentidade, nós, os pesquisadores ou cientistas brasileiros, tem uma certa, comparado com o exterior ou outras culturas, porque daí vem a parte cultural, de se identificar como um cientista, se identificar como pesquisador, tem uma certa baixa autoestima com relação a isso? Eu não sei se tem uma baixa autoestima. O que eu sei é que foi muito difícil. Eu faço jornalismo científico há 30 anos, mais de 30, desde 88, quando eu fui para o CNPq, 32. O que eu sempre achei muito complicado foi o pesquisador brasileiro ser um tanto refratário a falar para a imprensa, para a mídia. Me parece que a experiência da pesquisa FAPESP em São Paulo mudou bastante esse panorama desde o ano 2000 para cá. Eu diria que em São Paulo isso foi sendo quebrado naturalmente. Mas em outros estados ainda tem uma certa dificuldade das pessoas falarem normalmente. Tem uma coisa assim de um certo medo, aquele pavor de o jornalista vai deturpar tudo que eu disser. Mas veja, diante da experiência da pandemia, o que a gente viu foi jornalistas do Brasil inteiro, independentemente de sua área de especialização, eles poderiam ser das editorias gerais, das editorias de economia, das editorias de política, de cultura, todos estavam falando necessariamente
por uma questão de necessidade pública mesmo, para responder à sua própria, a própria natureza do que é o jornalismo. Todos estavam falando de Covid-19, de SARS-CoV-2, etc. E era importante que, sim, que os pesquisadores todos pudessem ter paciência e falar todo o tempo para os jornalistas, porque se tratava de informar numa grande pandemia, né, num evento que a gente não tinha visto no mundo, porque o último tem 100 anos, 102 anos, né, a gripe espanhola, e era um acontecimento que mudava a dinâmica da vida social mesmo. Então, naquele momento, era fundamental que todos os jornalistas falassem e que todos os pesquisadores se empenhassem também em dar entrevistas. E eu acho que a maioria respondeu bem a isso, muito bem. Agora, voltando ainda à sua questão sobre se é uma questão de autoestima, não sei, nunca pensei por esse ângulo. Mas eu vejo uma coisa curiosa. Eu acho que os cientistas das áreas biológicas, médicas, da física e da química falam mais facilmente com os jornalistas, são menos resistentes a falar para os jornalistas do que vastas áreas das ciências humanas. Tem muita gente das humanidades que detesta falar com jornalista. Agora, veja, me parece que teria que haver uma compreensão que necessariamente não vai dar para usar as mesmas palavras. É uma outra linguagem. É uma linguagem próxima do senso comum. É uma narrativa para ser entendido por quem não é especialista. Então, não dá para manter no âmbito do jornalismo, quando se examina... Porque, veja, os jornalistas olham os fatos da ciência como olham os fatos da economia. E também os fatos da economia são difíceis de serem explicados, mas é preciso explicar. E se ficar falando com aquela linguagem do Banco Central, é impossível que as pessoas entendam, né? Então, eu acho que andamos muito, mas precisamos continuar a andar nesse sentido de que os cientistas exponham as questões para os jornalistas. Mas, uma observação importante, eu acho que o fato de tantos pesquisadores nos últimos anos terem se empenhado fortemente nesse trabalho de divulgação científica ajudou muito a quebrar essas barreiras de como o cientista fala para a sociedade. Mesmo que divulgação científica não seja a mesma coisa que o jornalismo científico, é algo da maior importância nesta articulação com a sociedade, algo de peso, algo significativo e que facilita o próprio jornalismo científico. Não, perfeito. Não, sim, perfeito. Compartilho muito com a senhora desse pensamento, porque realmente é isso, né? Quando a gente tem uma aclame ali social muito grande, né, acontecendo, é quando talvez vence essa necessidade, né, do cientista de falar, de ir para as mídias. E isso deveria ser mais corriqueiro, né? A gente deveria, assim como a senhora citou, como a economia o tempo inteiro a gente está falando sobre ela, né? O tempo inteiro há estratégias para colocar o economista falando numa linguagem ali mais fácil. Infelizmente, na parte científica, quando estoura uma pandemia, né, ou quando vem alguma coisa mais assim, é o que a gente acaba, né, tanto da parte do cientista, né, de querer falar, né. Deixa eu falar uma coisa engraçada para você. Eu acho que é muito mais fácil entrevistar, normalmente, assim, muito rápido, o retorno, entrevistar pesquisador dos Estados Unidos. Ah, é? Eles respondem o e-mail na hora, praticamente todos. E me parece que isso tem uma relação muito séria com o fato de que a disputa por grandes no país ser influenciada também pela importância que grupos de pesquisa têm para a sociedade, pela visibilidade que tem na sociedade. Então, eles se acostumaram longamente para falarem para a sociedade e aí terem mais chances de conseguir os seus grandes, né, disputadíssimos. Eles se acostumaram a responder rapidamente às demandas do jornalista.
Pode perguntar a qualquer jornalista de ciência desses que estão na estrada há muitos anos, quando ele manda um e-mail, em quanto tempo vem o retorno do pesquisador, e aí já se oferecendo para dar entrevista, etc. É uma coisa curiosa, na experiência da agência Bore, por exemplo, que começou só em fevereiro, o fato de pesquisadores deixarem seus artigos sob embargo, mas para já serem oferecidos aos jornalistas que assinam a agência Bore, e terem uma disposição para dar entrevistas antes do desembargo dos artigos, isso tem efeitos assim impressionantes. Na semana passada, um artigo da área de biologia, eu não vou me lembrar qual, rapidamente, eu acho que era uma questão dos corais, da proteção dos corais invasores, alguma coisa na área de ecologia e corais. O fato de essa dinâmica propiciada pela agência Bore fez com que a notícia sobre esse achado desse pesquisador nessa área de corais saísse simultaneamente em 70 veículos no Brasil todo. Então, veja, repercussão. Porque a agência Bore ela foi pensada dentro de uma dinâmica semelhante à da Eureka Alert. Então, internacionalmente, você tem essas experiências, a NASA, a Eureka Alert, outras agências, elas trabalham, a própria Nature, a Science, por que toda quinta e sexta-feira tinha notícia da Nature, da Science nos jornais? Porque eles mandam cedo, no começo da semana, sob embargo para os jornalistas, e já mandam com um release, que é uma decodificação feita por um jornalista também, que trabalha lá com as equipes, junto com o artigo. Então, o jornalista pode ler o release, pode ler o artigo e entrevistar o cientista. Então, tem tudo na mão para fazer um trabalho jornalístico de peso. Então, a gente precisa espalhar todas essas ferramentas para aumentar a cultura científica, incluindo as ferramentas para chegar na população via podcast, áudio e tal, e trazer a população de volta com as produções delas em vídeo, áudio, textos, imagens e tal. Enfim, aquela história da cultura da ciência cidadã tem também a divulgação científica cidadã um pouco acoplada, né? Corretíssimo. Não, perfeito mesmo. Bom, vamos para o chat aqui, porque está estourando de pergunta aqui, eu estou vendo. Acho que o pessoal já está ficando até bravo, que eu não estou colocando. Falando então vamos falar um pouco dessa comunicação entre o jornalista e o pesquisador. O Gabriel, são três perguntas, perguntas não, né? Ele introduz, eu já pergunto no final. Peraí que eu vou pegar a caneta. Não, pode. Pronto, caneta recuperada. O Gabriel disse que ele já viu, né, mais de um caso, então, no qual reportagens acabam trazendo conceitos científicos errados, distorcendo ou descontextualizando as falas dos próprios cientistas entrevistados. Não seria melhor haver um processo interativo, no qual os jornalistas entrevistados possam palpitar, né, nessa matéria feita pelos jornalistas antes dela ser divulgada ao público? E, por fim, ele se complementa, porque aparentemente esse retorno em geral não é feito. Certo, veja bem. Primeiro, o jornalista que está escrevendo, erros acontecem, claro, mas erros acontecem também bastante da ciência. Eu só quero lembrar que as projeções matemáticas, estatísticas sobre a Covid contêm erros assim fragorosos. Um cientista, divulgador científico respeitável, veja, os erros acontecem porque as coisas são cheias de incertezas mesmo. Então, há um tempo atrás, um divulgador científico muito respeitável projetou que no Brasil, em agosto, o número de mortes da Covid-19, se continuasse aquela mesma forma de distanciamento social, mais ou menos, sem lockdown, etc., chegaria a 1 milhão de mortes.
nós temos um número altíssimo por conta da... Nós temos, passamos das 150 mil mortes por conta da má gestão, boa parte disso pela péssima gestão das políticas de saúde por parte do governo federal, sobretudo. Mas ficamos bem longe desse 1 milhão. Então, foi de má fé? Não foi. Foi uma coisa das incertezas que as próprias projeções e os modelos matemáticos podem conter. No caso dos jornalistas, muitas vezes não é de má fé que os conceitos estão errados ou errados, ou mal colocados, ou enfim. O problema é que, para você escrever bem na linguagem comum de todos nós, é preciso que você entenda muito bem aquilo que o outro está dizendo. Veja, bom, como eu falo de cadeira, de cátedra, porque eu juro para vocês que eu entrevisto gente há 52 anos. E não é só cientista. 30 anos é de ciência, 32 anos de ciência, mas antes eu fui da economia, né? E uma vez eu estive tentando explicar a lógica, como é que é? A lógica parasintética, um conceito de lógica, que eu dizia, é impossível explicar isso no jornal. E o jornal era a Gazeta Mercantil. Mas o Newton da Costa, que era um matemático genial, além de filósofo, disse, olha, vamos pensar o seguinte, os homens têm muita dificuldade de entender o caminho de raciocínio das mulheres quando estão conversando. Porque quando elas estão expondo um raciocínio, um pensamento aleatório, um terceiro pensamento aleatório que entra na equação lógica, muda um pouco o resultado das coisas. Então, é como se em vez de A igual a B, se A igual a B, B igual a C, então A igual a C, em vez de ser isso, é uma outra coisa, entra um terceiro elemento aí. Bom, eu tinha o único jeito de tentar, e ele tinha ganhado um prêmio, né, o Newton da Costa, e eu tinha que explicar esse prêmio dele. E aí eu disse, vai ter que ser por esse caminho mesmo, da brincadeira de um homem, né, com a sua cultura machista, explicando o pensamento feminino. Então, veja, o que eu estou querendo com isso dizer é que tem determinados conceitos científicos, determinados princípios, que se o pesquisador não tiver a paciência infinita de explicar até que o jornalista efetivamente tenha feito uma imagem, uma clara na sua cabeça, a coisa não rola, não vai. Na hora dele escrever, não vai sair certo. Acontece que os jornalistas, no dia a dia, estão também sob pressão do tempo, muita pressão do tempo. Então, por isso, que todos aqueles intermediários que tem entre as instituições e a mídia como um todo, e os jornalistas em geral, toda aquela parte de assessorias de comunicação, todos os jornalistas que estão nas instituições de pesquisa, eles têm um papel fundamental para ajudar nesse trânsito, né? Então, eu diria o seguinte, sim, às vezes é erro, mas eu não acho que a gente pode obrigar o jornalista a passar a sua matéria, o seu relato, etc., para a revisão do cientista, porque isso acaba com a dinâmica. Veja, na pesquisa FAPESP, nós tínhamos um compromisso de deixar, eu acho que ainda tem até hoje, né? Tinha um compromisso de deixar o pesquisador ler o texto, mas era porque a FAPESP precisava realmente que o seu veículo tivesse um rigor total na informação. E o compromisso era o seguinte, a gente sempre dizia para o pesquisador, você vai ler e corrigir o que tiver errado em termos científicos e técnicos. O texto, o estilo, é prerrogativa nossa.
Vocês fazem o trabalho de vocês, a gente faz o nosso. Então, tem uma certa dificuldade, mas eu acho que essas instâncias intermediárias e os divulgadores de ciência, que são cientistas, também ajudam muito na contínua correção desses conceitos, né, que aparecem na mídia e tal. Agora, não vai deixar de ter erro. Não deixa de ter erro em nenhuma atividade humana. A gente tem experiência. Estamos falando, de cientistas ali que estão por trás do William, por exemplo, mas a nossa comissão de conteúdo e também da parte de mídias, a gente recebe uns textos, às vezes, por exemplo, de física, já teve uma vez que foi isso, que a gente demorou muito para conseguir entender. A gente que está ali no meio da ciência, mas era um assunto que não tinha ninguém ali que dominava mais. A gente teve que procurar saber, fomos conversar. Acontece, né? A gente acaba a gente não conseguia fazer a imagem, então a gente não conseguia nem montar uma apresentação. Mas porque, veja, você só consegue explicar alguma coisa difícil para o seu filho adolescente, se você entendeu muito bem aquela coisa. Senão ele vai dizer, pai, não enrola e tal, né? Bom, mas a Tainá perguntou por que o jornalismo científico tem perdido a credibilidade. Acho que a senhora comentou um pouco sobre isso. Não tem. Discordo. Pelo contrário, acho que tem ganhado bastante credibilidade. Quando eu comecei no CNPq, ali fazendo a Revista Brasileira de Tecnologia, em 1988, eu tinha acabado de sair do Jornal do Brasil, da mídia mainstream mesmo, né? E os meus colegas achavam um absurdo eu ter deixado aquele fronte ali do jornalismo diário. Eu era coordenadora de economia no Jornal do Brasil, em Brasília e tal. Acharam um absurdo eu deixar aquilo para falar de jornalismo científico, uma coisa que ninguém nem sabia o que era. Era a minha pergunta, por que a senhora mudou para o jornalismo científico? Pô, eu sempre gostei muito de ciência, muito. Eu ia fazer medicina quando eu estava estudando para o vestibular. Eu gostava muito de duas coisas. Eu gostava muito de biologia, especialmente eu gostava de neuro, e eu queria ser ou psiquiatra ou neurologista, mas eu detestava a ideia de ser médica, porque eu não aguentava muito o sofrimento dos outros. E ninguém me disse assim, você pode ser pesquisadora, pode cursar medicina e virar pesquisadora, mesmo eu estudando no melhor colégio público de Salvador, que era um colégio de aplicação ligado à Federal da Bahia. Ninguém me disse isso, que eu podia ser pesquisadora, nenhum professor. Eu estudei lá 7 anos. E aí eu resolvi fazer jornalismo, porque eu gostava demais de escrever, para a tristeza dos meus professores e um pouco dos meus pais, não muito, porque jornalismo era uma coisa da cultureira, uma coisa sem peso, sem importância. Eu me lembro que meu pai me perguntou, você vai fazer jornalismo para viver de quê? Você vai ter que arranjar um emprego público. Eu disse, não, eu vou fazer jornalismo para escrever em jornal. Então, eu sempre gostei muito de ciência. Quando eu estava muito cansada da cobertura de economia, depois de tantos planos econômicos no Brasil e toda aquela coisa insuportável, eu recebi um convite do CNPq, um convite do o João Batista Lemos, que tinha sido editor-chefe do Jornal do Brasil, tinha ido ser o superintendente de comunicação do CNPq e me convidou para ir para o CNPq, trabalhar com ele, primeiro na assessoria de imprensa, e depois é que veio a proposta de eu ser editora-chefe da Revista Brasileira de Tecnologia, que eu achei fantástico. Então, para mim, foi assim, eu ia fazer jornalismo de ciência, eu ia juntar, finalmente, duas coisas que eu adorava, né? Então, foi isso. Eu fui sem dó nem piedade, e eu gosto muito, eu sou fascinada pela ciência, pela cultura humana em geral também, e eu gosto muito de jornalismo. Então, para mim, jornalismo científico caiu como uma luva. Mas, voltando a Tainá, não perdeu a credibilidade, não. Eu acho que a Tainá quis dizer, com relação à apresentação, a gente vê muitas pessoas que estão negando a ciência, as informações ali científicas. Acho que esse tipo de
né? Há um peso muito grande das pessoas não acreditarem naquilo que, por exemplo, o jornalismo científico está falando, a divulgação. Acho que é mais o que está em negação no Brasil e fora do Brasil, com essa onda retrógrada que tomou o mundo, né? Vindo pelas ondas da extrema-direita, etc., o que está em negação é a ciência. As campanhas anti-vacina, as campanhas anti-ciência, tudo isso é um problema não do jornalismo científico, mas da abordagem mais científica do real. É isso que está, neste momento, em realmente um momento triste, sombrio, né, em que eu torço. Aliás, eu estou torcendo muito pela vitória do Biden nos Estados Unidos, porque é um sinal de que tem pistas para a mudança nesse sentido. Uma luz ali no fim do túnel, um pouco, né? Uma luz de vela, mas... Mas é uma luz, né? A gente já se agarra, né? Bom, eu acho que o comentário do Cássio foi mais quando a senhora estava falando do Ciência... Acho que está começando a falar do Ciência na Rua, na verdade, né? Como atingir as crianças aí com esse assunto. Eu acho que as crianças menos com jornalismo e mais as crianças ali. Eu estou pensando até 14 anos, pensando na faixa de 3 até 14 anos. Me parece que as crianças elas são naturalmente investigadoras, curiosas. Eu digo aos meus filhos e netos que eu fui fazer jornalismo, para ter um álibi perfeito para fazer pergunta sem ninguém me dizer, mas você está sempre perguntando? Então, as crianças elas são naturalmente, elas têm as perguntas todas. E, infelizmente, muitas formas da educação vão matando, vão abafando essa curiosidade, né? Então, eu penso que a escola tem um papel muito grande nessa coisa de atingir as crianças, de fazer, imergir as crianças na cultura científica, mas acho que o papel dos museus, assim como para a cultura, os museus de ciência também são fundamentais. E eu estava discutindo, eu estava numa empreitada junto com um grupo todo mobilizado pelo Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, apresentando propostas variadas para a próxima gestão da Prefeitura de São Paulo. E eu tive que fazer um videozinho de 1 minuto numa live. E aí o que eu estava dizendo é que seria muito interessante se houvessem atividades que tivessem uma parte ligada ao conhecimento científico, no alcance das crianças, nos parques, por exemplo. Em 2016, o Ciência na Rua fez uma exposição sobre luz como onda e como... Como é que é? Luz como onda e como partícula, para crianças de 7 anos. Nós montamos uma exposição chamada Jogos de Luz. Fizemos brinquedos junto com professores de física da USP e da Unicamp, um professor da Unicamp, 2 da USP Leste, e foi muito legal. Então, eu acho que as crianças elas são mobilizadas pelos brinquedos, pelos espaços, pelas atividades lúdicas. Você vai no catavento e vê em tempos de não pandemia, e vê as crianças querendo que os cabelos fiquem arrepiados naquela máquina lá que tem lá no centro, ou quando entram numa bolha de sabão, elas estão aprendendo um pouco de física ali mesmo. E elas estão ali manipulando as coisas de biologia também na sala, que tem muitos bichinhos, ossos, etc. Então, eu acho que é por aí, é pela escola, e é pelos museus, pelas exposições e pelas atividades lúdicas. Perfeito. A pergunta do Caio. O jornalismo de ciência demanda uma especialização do profissional da comunicação, né? Ou pode ser feito com qualidade, mais livremente por jornalistas em geral? Olha, eu acho que é assim.
Quando você tem uma emergência, tipo a pandemia de Covid, todo mundo tem que fazer, com formação ou sem formação. Trata-se de uma demanda de serviço público, espírito público tem que fazer. Mas seria desejável que o jornalista de ciência fizesse os cursos de especialização, né? Especialização em jornalismo científico e em divulgação científica, e, se possível, sua formação também de pós-graduação. O grupo, por exemplo, da pesquisa FAPESP, todo ele praticamente hoje é doutorado em áreas de comunicação afim com ciência, né? Todos eles. E, veja, o problema é que você tem no Brasil ainda poucos espaços de formação. Você tem o curso de especialização do LabJOR, né? Um curso de especialização em jornalismo científico do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. Tem a experiência da Federal de Minas Gerais, tem a experiência da Fiocruz, né? O INCT dirigido pela Luísa Massarani, que tem toda uma parte de pós-graduação de comunicação pública da ciência, que também ali tem uma base de formação de jornalismo científico. O ideal é que, assim como acontece com o jornalismo econômico, ou com o jornalismo cultural, que aquele jornalista que quer se dedicar mais à ciência possa fazer especializações, pós, etc. Porque é preciso, em geral, nossa formação científica no curso colegial e na graduação de jornalismo no curso colegial foi fraca, no curso de jornalismo foi nenhuma, né? Na graduação de jornalismo. Então, é difícil que a gente tenha uma compreensão do método científico, dos tempos da ciência, de que nunca uma verdade está definitivamente estabelecida no âmbito da ciência. E essa compreensão do método, para que a gente consiga abordar sem medo aquilo que é anunciado como um achado, para que a gente consiga saber que não é definitivo, nunca será definitivo, é importante que a gente tenha, sim, essa especialização. A experiência de outros países é que você tem muita gente que faz outras graduações no âmbito da ciência e depois faz uma especialização em jornalismo. Sim. Isso é muito comum, por exemplo, eu era associada à Associação de Escritores de Ciência dos Estados Unidos, e não estou nesse momento, porque eu não paguei ainda a mensalidade deste ano, é muito caro o dólar. Então, tinha muita gente que tinha uma formação em biologia, em ciências da terra, em vários campos, e depois fazem uma especialização ou uma pós em jornalismo, invertem o processo. Né? No Brasil, já que a gente tem as graduações todas de jornalismo, seria muito interessante que tivesse essa especialização em jornalismo científico com a participação de profissionais da comunicação e de cientistas de diversas áreas nessa formação. Nossa, muito, muito interessante, é uma ótima ideia mesmo. Acho que essa aqui a gente já tinha comentado um pouquinho, né, dessa presença, então, ali do cientista só quando acontece grandes coisas. E o que a senhora, então, sugere mais que a gente pode fazer aí para mudar um pouco esse cenário, né? De só aparecer na época da pandemia. Só. Então, veja só. O jornalismo se constrói em cima de uma coisa que é a realidade factual. Tem uma coisa... Quando o jornalista está pensando em fazer uma matéria, ele precisa de um fato para ele partir. E os fatos, na ciência, são achados científicos, em geral. Aquilo que tem a chance maior de virar
uma narrativa jornalística é aquilo que tem um fato na origem e permite construir o acontecimento. O jornalista trabalha em cima de fatos, pode-se discutir como é que se verifica a existência de fato, o que é fato que seja sensível à abordagem jornalística ou não. Essa é uma discussão. Mas, no âmbito da ciência, o que tem sido fato são os avanços, são os achados, ou são os grandes erros, ou são as políticas científicas boas ou ruins, né? Mas eu acho que para a notícia entrar, para a notícia entrar na mídia, para que a ciência entre na mídia, é preciso que esteja linkada nessa ideia do fato e do acontecimento. Sem fato e sem acontecimento, não tem jornalismo. Mas veja, o acontecimento ele não é construído em cima de um fato em bruto. Nesse sentido, é claro que os cientistas podem ajudar a trazer mais à cena os achados, os avanços, os grandes fracassos mais interessantes no percurso da própria atividade científica. Se isso fica mais visibilizado, é possível que o jornalista construa narrativas jornalísticas não a partir de um achado, mas a partir do que se dá num campo, por exemplo. Sim, correto. Se, por exemplo, 10 anos atrás, 15 anos atrás, as imagens estavam fazendo, o diagnóstico por imagens estava fazendo avançar de maneira fantástica o conhecimento em neurologia. E daí, essa percepção de que estava havendo um avanço tecnológico na qualidade das imagens do cérebro, do sistema nervoso central, periférico, etc., etc., essa percepção leva a que se crie um acontecimento narrado jornalisticamente, que é diagnóstico por imagem ajuda ao avanço da neurologia. Talvez traga alguma esperança para Parkinson, para mal de Alzheimer, etc. Então, trazer à cena os movimentos da ciência também ajuda a que o jornalista tenha uma percepção de construção de acontecimentos nesses movimentos. Eu acho que esse é um papel fundamental dos cientistas. Nesse trabalho de divulgação, em vez de narrar só um determinado achado que vai interessar o jornalista assim, imediatamente, narrar os movimentos. O processo. O que está acontecendo no fronte? Quais são as áreas em que está acontecendo achados que podem mudar o campo ou incrementar o campo? Essa atenção ao movimento das coisas, que eu acho que... Casa muito com a próxima até da tese, que ela fala isso, né? Qual a importância, então, da sociedade conhecer o cientista, conhecer o processo, e tudo isso ajudar na democracia, né? Essa é uma pergunta fundamental. Mas aí, olha, quem está perguntando é a Tessa Lacerda, que é minha filha, que é filósofa. Professora... filha! Lá! Ela é professora de filosofia da USP. Bom, mas é o seguinte, me parece que o acesso ao conhecimento científico é fundamental para uma cidadania mais plena, porque o conhecimento científico, incorporado à vida cotidiana, ele mexe com a nossa própria vida, né? No dia a dia. Mexe com... Se eu penso, por exemplo, no que foram todos os avanços das redes sociais, mais do que isso, todo o avanço da computação, da inteligência artificial, da tecnologia da informação, e como tudo isso está fundado também num conhecimento científico, matemático, físico, etc. Se eu penso nisso e vejo o quanto isso tornou
a dinâmica social tão completamente diferente do que era quando eu tinha 20 anos, 30, 40, 50, enfim, eu percebo que aquilo que se dá no fronte da ciência vai afetar a vida social de uma maneira muito intensa. E já que vai afetar tão intensamente, para que nós nos exerçamos como cidadãos e cidadãs plenos, nós precisamos saber o que está se desdobrando. E por isso é que divulgação científica, jornalismo científico, e é tão vinculado a essa noção da cidadania e da consolidação do processo democrático e da democracia política, né? Sim. Eu acho que é isso. Não sei se respondi muito a Tessa, porque você sabe que filósofo pensa assim de uma maneira funda. Sim. Bom, aqui temos só uma parabenização para a senhora, né, do seu trabalho, o trabalho acho que da Ciência na Rua. Obrigada. Não, só vou avisar o pessoal, então, como tem bastante pergunta aqui ainda, a gente vai botar um teto, então, de mais uns 5 minutos, né, senão a gente cansa muito a doutora Mariluz. Bom, daí a gente vai... Eu vou seguindo com as perguntas aqui, se a gente bater esse teto, daí a gente encerra. A pergunta do Fernando Meca. Existe uma linguagem relativa universal para comunicar ciência ao público leigo? Ou é necessário usar linguagens muito específicas em relação a vários públicos? Olha, às vezes, quando eu estou falando com meus netos, eu acho que eles não estão entendendo nada. Então, para eu dialogar com eles, eu preciso escutá-los. E é a partir do momento que eu os escuto que eu posso também falar, trocar coisas com eles. Eu aprendo muito com as gírias, como eu diria, as reduções que eles fazem de palavras. Há muito que eu devo aprender com ele. Então, de uma maneira geral, a linguagem universal para comunicar ciência ao público leigo é a linguagem do nosso dia a dia, é a linguagem cotidiana. Mas é claro que essa linguagem cotidiana, veja, quando você está falando com uma criança de 10 anos, você não fala como você está falando com alguém de 30. Ou você não fala nos mesmos códigos de alguém de sua geração, perto dos 70, que nem eu, né? Então, veja, eu acho que tem uma linguagem geral, universal, com adaptações a depender do que seja o público que você quer atingir. Então, por exemplo, no caso da pesquisa FAPESP, o nosso objetivo era escrever reportagens aprofundadas, longas, etc., mas escrevê-las de uma maneira que o pesquisador de química entendesse a matéria que tratava de antropologia e que o sociólogo entendesse a matéria que tratava de física de partículas. Então, nós queríamos chegar a uma linguagem que fosse inteligível por todo um público muito bem formado, né? Porque era esse nosso alvo, eram os estudantes de pós-graduação, eram os estudantes de graduação, eram os pesquisadores, sêniores ou menos sêniores, enfim. Então, a gente queria chegar a essa linguagem bem elaborada, mas acessível a um público culto e bem formado, em todas as suas variações do campo de conhecimento. Quando eu estou escrevendo para o Ciência na Rua, além de pensar na coisa do humor, eu estou pensando também no repertório cultural e no repertório linguístico daquelas pessoas que eu quero atingir. Para eu saber como eles falam, eu preciso ouvi-los. Por isso eu queria tanto fazer as oficinas e deixar que eles fizessem as narrativas, porque desse diálogo eles aprenderiam com a gente e nós aprenderíamos com eles. Então, eu diria, sim, existe uma linguagem média, mas a gente vai adaptando as características próprias de cada público para quem a gente está falando. Acho que é isso. Não tenho certeza, mas é por aí.
Estou procurando, eu estou pesquisando, pesquisa de linguagem. Linguagem é muito complexo, né? Então, mas o Ciência na Rua é, em si, também um projeto de pesquisa de linguagem. É isso. Maravilhoso. Eficácia da linguagem. Ó, temos uma grande de novo, então vai ser por bloquinhos. Muitas matérias jornalísticas, especialmente após o início da pandemia, têm se baseado em artigos ainda não publicados e revisados por pares, disponíveis em plataformas de pré-print. Considerando o impacto que o jornalismo tem na opinião pública e a pressão por produção acelerada nas redações, como os jornalistas podem evitar armadilhas de artigos não revisados e garantir a qualidade da informação? É uma pergunta fundamental essa nesse momento. De grande importância, Caio. Obrigada por fazer. A gente tem procurado, no Ciência na Rua, não trabalhar com material de pré-print. Mas, às vezes, o material de pré-print tem uma densidade, uma qualidade que não dá para ignorá-lo, simplesmente. Então, eu diria que é preciso olhar com muita... Preferir os artigos já revisados por pares, né? E olhar com cautela para os pré-prints e fazer consultas a outros pesquisadores da mesma área sobre o grau de segurança que a gente, considerando o estado da arte e a credibilidade daquele grupo de pesquisa, medir um pouco essas coisas, ponderar, consultar outros pesquisadores e aí arriscar. É um risco. Né? A gente corre risco até, às vezes, com artigos revisados, histórias de falsidade teológica, né? Mas não dá para jogar tudo fora, dizer, não, só vou dar o que for. A gente tenta, no Ciência na Rua, só dar o que já está revisado. Mas eu compreendo que, algumas vezes, os jornalistas querem e podem dar o pré-print, desde que, com essa cautela de ver bem o histórico de pesquisa, a credibilidade desse grupo, e conversar com outros pesquisadores que ele conhece e confia da área, né? Eu tenho, assim, aqueles a quem eu recorro. Se eu precisar, será que isso é sério? Aí ligo para o fulano, Beltrano, Ciclano, enche o saco de todo mundo. Dá uma conferida. É uma estratégia, né? Para a gente é fundamental, para jornalistas, checar, né? Checar não apenas nos sistemas de checagem que existem, mas checar com pessoas, fontes que a gente confia, é bem importante. Correto. Bom, eu vou pedir 1000 perdões para outras pessoas que fizeram mais perguntas ali embaixo, que ainda continuam bombando, mas a gente já estourou bastantinho até o nosso limite já, senão fica muito cansativo, né, para todo mundo. Eu não tenho nem palavras para descrever o quão rico foi, eu acho, todos os comentários, opiniões e essa troca, apesar de, infelizmente, a senhora não estar vendo a carinha de todo mundo ali, né, e poder perguntar, mas, bom, né, vamos nos acostumar, por enquanto, a essa maneira, e eu gostaria de, novamente, agradecer muito, mesmo, por a senhora ter dado essa oportunidade de estar aqui com a gente hoje. Eu também gostaria de agradecer a vocês, sintam-se parceiros do Ciência na Rua. Gostaria de agradecer também muito pelas perguntas extremamente interessantes, extremamente importantes para este debate. E fico à disposição de vocês, né? Quando quiserem conversar de novo, considerado aí um prazo razoável, a gente está à disposição. Claro. Foi muito legal. Obrigada. Muitíssimo obrigado mesmo. Vou fazer rapidinho aqui, sorteio com eles, então, se você quiser acompanhar, né, esse patrocinador da Escola Garcia, eles mandaram pra gente um kitzinho com vasinho e uma planta carnívora que a senhora planta na sua casa e é muito bacana. Então, eu vou fazer aqui rapidinho, enquanto eu só faço mais uma consideração que eu esqueci, e aí eu já aproveito esse momento. Gente, então, quem preencheu aqui,
Estamos aqui a lista de presença, então, de hoje. Ela está indo, sem contar comigo aqui, do 3 até o número 43. Então, do 3 até 43, nós vamos sortear, então, este número agora. E eu fiz alguma coisa errada. Mas, bom, sorteei 3, mas, na verdade, então, o número sorteado aqui, vamos considerar o primeiro, foi o 93. O número que não tá aqui, 93. Oh, calma. Gente, vamos tentar de novo. Perdão, olha aqui, né? A gente fala da tecnologia. Mas eu também fiquei confuso aqui e fiz erro. Agora sim, gente, do 3 ao 43. Sortear apenas um número, e foi o número 8. Então, o número 8 é a Jéssica Lopes. Deixa eu só um pouquinho aqui. Capistrano. Vamos ver se a Jéssica Lopes Capistrano, vou copiar o nome aqui. E então, só aproveitando que eu não... Eu ia comentar, acabei não comentando, né, a senhora falou um pouquinho sobre, só para finalizar, né, essa parte sobre as vacinas, né, estamos num momento bem crítico e complicado com relação a isso, até aproveitando um pouco de citações de frases e músicas, né, eu vejo o futuro repetir o passado, né, eu vejo um museu de grandes novidades, isso assusta um pouco, então a gente está tendo uma volta, né, a gente do Ilha está com um projeto chamado Up Vacinas, junto com o Instituto de Estudos Avançados, aqui do Polo de Ribeirão Preto, convido a senhora até a dar uma olhada lá, a gente tem conversado bastante em vários mídias, jornais e tudo mais, até a FAPESP, a gente já deu uma entrevista, então são grupos muito pedir para você dar uma olhada no nosso vídeo curtinho de animação de vacina, que é muito didático. Vou olhar, se você quiser ajudar a divulgar, seria ótimo. Perfeito, não, já está feito já o vídeo, vou conversar com a Assim, que é do Vídeo Acadêmica, um outro grupo também de divulgação muito bacana aqui de Ribeirão, com certeza a gente vai nessa força. Olha, a Jéssica está aqui, então, ela estava assistindo até o final. Jéssica, muito obrigado pela sua participação, você ganhou o vasinho, né, esse kit, e a gente vai entrar em contato com você para acertar depois todos os trâmites do envio, a gente vai enviar para você, totalmente grátis, tá bom? Muito obrigado novamente, obrigado a todos, então, pela presença, obrigado, doutora Mariluz, e a gente se encontra até a próxima. Não se esqueça, então, quinta-feira que vem nós temos mais de Divulga Ciência, e a nossa palestrante de semana que vem é a doutora Juliana Feres, que ela é do Instituto Eborá, Abelhas do Brasil. Ela vai falar, vamos mudar um pouco ali no contexto, mas ela vai falar, então, sobre como é divulgar, né, ciência, como é falar sobre biodiversidade nas redes sociais, e atrelar isso a um desafio ali empreendedor que elas têm com o Instituto Eborá. Muito interessante, muito bacana, espero vocês, então, na quinta-feira que vem. Uma boa noite a todos.